Quem são os filhos de Deus? Como saber se você é filho? A maioria de nós cremos sinceramente que somos todos filhos de Deus. E quem já não ouviu essa famosa frase, porque eu também sou filho de Deus? Saibam vocês, dura coisa é dizer que nem todos são filhos de Deus. O diabo também tem filhos. Quem são esses filhos? Os filhos do diabo são aqueles que resistem à verdade de Deus, sendo enganadores, assassinos, mentirosos, como é Satanás. Segundo Jesus, as pessoas cuja conduta é marcada pela malícia, engano, violência e mentira estão provando ser filhos espirituais do diabo, que age assim desde o princípio. Olha só essa fala de Jesus em João 8,44. Vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo, ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade. Jesus disse isto nesta ocasião, quando confrontou seus opositores, sem rodeios, sobre sua verdadeira paternidade, pois eles se consideravam filhos de Deus e do patriarca Abraão, e foram repreendidos pela sua arrogância e maldade. Cristo lhes mostrou que não eram de Deus, porque não ouvia a sua palavra. Vamos ver sobre isso em João 8, 38 ao 47. Eu falo das coisas que vi junto do meu Pai. Vocês, porém, fazem o que ouviram do pai de vocês. Então lhes disseram: Nosso pai é Abraão. Mas Jesus respondeu: Se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele fez. Mas agora vocês estão querendo me matar, a mim que lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não fez isso. Vocês fazem as obras do pai de vocês. Eles responderam: Nós não somos filhos ilegítimos. Temos um pai que é Deus. Jesus disse: Se Deus fosse de fato o pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que vocês não compreendem a minha linguagem? É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer o desejo dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Quem de vocês me convence de pecado? Se digo a verdade, por que não crê em mim? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, vocês não me ouvem, porque não são de Deus. Aqui neste contexto, Jesus falava com os judeus que não creram nas suas palavras. Eles endureceram seus corações para a mensagem anunciada da parte de Deus. Jesus é o Salvador prometido de Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas quem o rejeita está adotando um pai espiritual que não é Deus.
Mas vamos ver mais passagens que falam sobre os filhos do diabo. As Escrituras Sagradas mostram que as pessoas que se comportam como Satanás, que é mentiroso e pai da mentira, são filhos do maligno. Estes rejeitam a verdade e vivem no engano, mentindo a si mesmo e aos outros durante toda a sua vida. A grande maioria nem crê em Jesus, como diz a Escritura. João 7, 38 ao 39. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Crer em Jesus, como diz a Escritura, é crer no Velho Testamento, do que a respeito dele, Jesus, profetizaram os profetas. E olha só o que a Escritura diz. João 7, 42 ao 43. A Escritura não diz que o Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém, onde viveu Davi? Assim, o povo ficou dividido por causa de Jesus. Mas até hoje o povo continua dividido, porque os doutores da lei de hoje continuam ensinando falsas doutrinas. Muitos que em Jesus creem acabam negando em crer em Jesus, como diz a Escritura, e crendo como são ensinados em seus tempos por esses teólogos formados em teologia que os paganizaram com as linhas de pensamento dos filósofos gregos e romanos. Bem, vamos ver mais sobre os filhos do diabo. Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a maldade, inimigo de toda a justiça, porque você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor? Atos 13:10. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. 1 João 3:10. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. 1 João 3:8. Na parábola do joio e do trigo, vamos ver a explicação do próprio Jesus a este respeito: os filhos de Deus e do diabo. Mateus 13, 38 ao 42. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. E os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem, Jesus, mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino à terra todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu
o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo, e Deus deu o mundo ao seu Filho. Então, a terra, que é o reino, foi dado ao Filho unigênito de Deus. Sabe onde vai falar sobre isso? Apocalipse 11, verso 15. E tocou o anjo a 7ª trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Então, como podem ver, nem todos são filhos de Deus, não é? O homem caído é filho da ira devido ao seu estado de pecado. Efésios 2, 3. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os nossos desejos e pensamentos, como os outros. Éramos, por natureza, merecedores da ira. Portanto, nem todos são adotados pelo Senhor, ainda que Deus os use. Mateus 7, 22 ao 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi abertamente: nunca os conheci, afastem-se de mim vocês que praticam a iniquidade. Eles fizeram milagre, porque é o nome de Jesus que é o poderoso nome. Mas o que é iniquidade? Iniquidade é um comportamento contrário à moral, à justiça e à lei. A iniquidade é praticada por iníquos, ou seja, aqueles que se opõem à lei. Ela está associada ao ato de ser mau, injusto e perverso. Uma pessoa iníqua transgride a lei de Deus, a lei moral, que é os 10 mandamentos. A lei não salva ninguém, mas todo nascido da água e do Espírito esforçam-se para obedecer naturalmente. João 14, 15 e 21. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai. 1 João 5, 3 ao 4. Porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Devemos obedecer à lei moral. A lei moral é os 10 mandamentos. A lei está em Êxodo 20, versos 2 ao 17. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terá outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus,
sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. A nível de informação, na criação, Deus criou o 1º dia, o 2º dia, o 3º dia, o 4º dia, o 5º dia, o 6º dia, e o 7º dia chamou sábado. Sábado significa descanso, cessar de trabalhar. O 1º dia, a Igreja Romana deu o nome de domingo. A palavra domingo não se encontra na Bíblia. Ainda a nível de informação, Êxodo 20 consta também na Bíblia Católica, conforme foi lido aqui. Bem, voltando a falar dos filhos de Deus, como poderemos ser filhos de Deus? Podemos ser adotados. Vamos ver como é isso? Então, para começar, para sermos adotados, precisamos primeiro reconhecer a salvação em Cristo Jesus. João 3, 8 ao 12. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Nicodemos era um dos doutores da lei, e mesmo sentindo no íntimo que Jesus era o enviado, ou seja, o Messias, ele foi às escondidas, na calada da noite, ter com Jesus. Por quê? Para não ser excluído do meio. Na verdade, até hoje, os doutores da lei
não querem ser excluídos e obedecem diretrizes das suas muitas denominações. Nicodemos teria sido excluído do sinédrio e, quem sabe, não pudesse mais nem ensinar nas sinagogas. Por isso não pregam o evangelho do reino, pois sabem que, se pregar, o templo se esvazia e não conseguirão cumprir com a cota de arrecadação exigida por suas diretrizes. E o povo também não gostam de ser confrontados, preferem também ouvir as mentiras, porque a palavra de Deus é isto: ela nos confronta e nós temos que tomar uma posição, uma vez que a verdade nos foi dita. Assim fica tudo certo. Os doutores da lei não podem pregar o evangelho do reino, senão o templo se esvazia. E o povo também não quer ouvir a verdade, porque, ouvindo a verdade, teria que haver mudança, e o povo não quer saber da verdade. O apóstolo Paulo também escreveu que Deus enviou seu Filho Jesus para redimir os que estavam debaixo da lei. Estes recebem a adoção de filhos, em Gálatas 4:5. Assim, você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que, por natureza, não são deuses, ou seja, serviam àqueles que, por natureza, não eram deuses, mas eram do maligno. Podemos dizer que essa verdade revela claramente a grandiosidade do amor de Deus. Ele nos ressuscitou quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Declarou-nos justos sem merecermos justificação e nos recebeu legalmente em sua família por adoção. Essa verdade expressa algo maravilhoso sobre Deus, sua bondade. Pois Ele pegou aqueles que mereciam a morte eterna e os fez seus herdeiros. Romanos 8:6-8. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. A adoção faz parte do decreto eterno de Deus, como está escrito. Deus nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Em amor, Deus nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus, segundo a bondade de sua vontade. Efésios 1:4-6. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo a bondade de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Então, Deus nos elegeu, nos chamou, predestinou nele, ou seja, por meio de Cristo. Predestinar não é estar destinado. Muitos até ensinam por esta passagem que ser elegido e predestinado a ser santos é o mesmo que dizer já somos salvos antes da fundação do mundo, o que não é verdade. Como também não é verdade
a afirmação de uma vez salvos, salvos para sempre. Aqui na passagem, Mateus 7, 19 e 21, vai dizer que toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. E é assim, o nascer de novo. A luta do Espírito de Deus que está em nós guerreia contra a vontade da nossa carne. Do contrário, não podemos ter domínio próprio e nem podemos obedecer. Há uma frase muito comum entre os cristãos: a carne é fraca. Mas é só mesmo uma frase enganosa. Na verdade, a carne é muito forte para saciar suas próprias vontades e se esforça o tempo todo para sobressair sobre a vontade da santidade do Espírito de Deus que habita em nós. A luta é diária para subjugarmos a nós mesmos e ainda guerrearmos contra as potestades das trevas. Nós somos uma cruz bem pesada para carregarmos. Negarmos a nós mesmos só é possível no constante relacionamento com Deus, o Pai. Brigar pela nossa salvação é prioridade constante. Lucas 9, 23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Romanos 6, 3 ao 4. Ou vocês já se esqueceram de que nós, que fomos batizados para ser parte de Cristo, fomos também batizados para tomar parte em sua morte? Assim, quando fomos batizados, morremos com Cristo e somos sepultados com Ele. Fomos sepultados com Ele para que, como Ele ressuscitou dos mortos, pelo poder glorioso do Pai, nós também possamos viver uma vida nova. Jesus nos comprou por alto preço, preço de sangue, de dor, de rejeição, de abandono. Custou-lhe a vida e foi condenado à morte de cruz, que era usado para os criminosos, desprezado e rejeitado. Não fizeram caso nenhum dele. Jesus, sendo humano, um homem comum, conseguiu suportar tudo isso sem desistir. E do sacrifício dele dependeu o mundo de perdão para a salvação, desde Abraão até os dias de hoje. Se Jesus, sendo homem, suportou, nós que nem sofremos como ele ou como os discípulos sofreram, também somos capacitados pela fé e contínuo relacionamento com o Pai de suportar e vencermos. Jesus até hoje foi o único que ressuscitou e recebeu do Pai a concessão da vida eterna. E todos que creem em Jesus
terão a vida eterna por intermédio dele. Jesus teve todo o conhecimento dos planos de Deus e recebeu todo o conhecimento das Escrituras. Jesus foi preenchido de maneira copiosa do poder e da unção do Espírito Santo de Deus, o Pai. Por isso, Jesus nos encoraja a termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e nós também venceremos. Nós ficamos capacitados através das nossas orações, da nossa fé, e o Senhor Deus vai nos guardando, nos sustentando, e nós vamos aprendendo da sabedoria de Deus para militar essa guerra e vencermos. Nós somos também preenchidos com o Espírito Santo de Deus, e este Espírito é que nos ajuda, que nos sustenta e nos lembra de todas as coisas. 1 Pedro 5,10. O Deus de toda graça, que em Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá vocês. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o mundo ao seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 17,3. E a vida eterna é esta, que conheço a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Isso quer dizer que podemos perder a nossa salvação, perder a vida eterna. Temos que vigiar diligentemente. Eis aqui o prêmio final. Apocalipse 21, 3-4. Ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Com relação à filiação, a nos tornarmos filhos de Deus, temos que vigiar para segurar essa filiação, para que nós não caiamos da graça. Não podemos desanimar. O reino de Deus tem que ser tomado à força de vontade, com luta, com garra, sem desistir. Temos que nos esforçar pouco? Não. Estamos concorrendo para um prêmio final, chamado de coroa da vitória. Mas é o prêmio da vida eterna. Nas competições terrenas, por exemplo, no esporte, eles concorrem às medalhas e se esforçam. Eles se esforçam pouco? Não, né? Eles se esforçam e se esforçam muito. Não a nós, Senhor, não a nós, nenhuma glória para nós, mas ao Teu santo nome toda a glória, por amor da Tua bondade e das Tuas misericórdias, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém.